tudo bem com você? Aqui quem está falando é o Ailton Feitosa, sócio fundador da Duque com Ação Financeira. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso quadro de Gestão Financeira. E a temática do nosso quadro de hoje é para falar sobre o capítulo 2 do livro, A Psicologia Financeira, onde o título desse capítulo ele vai falar sobre a questão de sorte e risco. É uma temática bem interessante, que eu vou estar compartilhando com vocês aqui as minhas percepções sobre a leitura que fiz desse capítulo. Vamos começar então? Bem, antes de iniciar, eu gostaria de pedir para você que se inscreva no nosso canal, que ative as notificações e que, se você também gostar desse material, compartilhe com outras pessoas. Dessa forma, você estará nos ajudando a disseminar essa filosofia de vida, que é compartilhar saberes, impactar vidas e juntos prosperar. Ele tem como subtítulo, uma chamada bem interessante nesse capítulo, que é "Nada é tão bom e nem tão ruim quanto parece". Então é uma narrativa bem interessante nesse capítulo, porque ele vai trazer o fator sorte e o fator risco para a obtenção de resultados. Ele traz diversos exemplos de pessoas que são notáveis em suas áreas, como Bill Gates, por exemplo, como um exemplo de sorte, onde ele fala que não basta ter apenas uma dedicação, um empenho, há também outras variáveis que a gente não consegue mensurar dentro dessa jornada. E aí por isso que ele denominou como sorte e risco, que é o caso muito bem emblemático do próprio Bill Gates. Bem, outro ponto que me chamou muita atenção sobre esse capítulo é que ele fala sobre essa questão de você ter sempre uma percepção muito vinculada à sua própria trajetória, e não ficar sempre buscando reconhecimento ou até mesmo pontos de atenção que sejam comuns de outras pessoas com a tua jornada, porque, como ele bem destacou, cada um tem um histórico de vida, tem um poder de decisão diferenciado, e isso faz com que você consiga de fato ter uma percepção de tomada de decisão naquele instante. Então, por isso que ele fala que nada é tão bom e nada é tão ruim quanto parece. Porque vai depender muito. Uma decisão que, por exemplo, para mim poderá ser muito fácil, muito simples de ser tomada, para você não. Ou outro contexto, uma decisão que para você é muito bem simples de ser resolvido, para mim talvez tenha uma complexidade muito maior. Porque existem variáveis. Então, nessa jornada, e aí em qualquer que seja o segmento, é sempre bom você ter um ponto de atenção focado na tua trajetória, e não apenas no que você consegue tentar compartilhar ou tentar fazer o comparativo com outras visões de outras pessoas, tá bom? Então essa temática geral aqui, eu convido vocês a fazer a leitura desse capítulo de forma bem apurada, porque ele vai trazer esses relatos de experiências, E esses relatos de experiência muitas vezes não condiz com o teu relato, porque as tuas vivências foram outro, teu histórico de vida são outro, assim como o meu também é dessa mesma forma. São outros relatos, são outras experiências, são outras possibilidades que foram vivenciadas por cada um de nós. Tá certo? Então, no mundo dos investimentos também acontece isso. É interessante que a gente perceba isso, que uma decisão que eu fiz, por exemplo, para comprar um determinado ativo naquele momento, foi municiado das informações que eu tinha naquele instante, naquele momento. Não significa dizer que essa mesma decisão ela será tomada da mesma forma quando se passar determinados tempos. Porque como o mundo é dinâmico e existem diversas variáveis, há também outras percepções e outras análises sendo feitas futuramente para a tomada de decisões, tá bom? Então fica aqui essa reflexão sobre o capítulo 2. Antes de finalizar, eu quero te pedir para que você reserve na sua agenda aí, sempre no segundo e quarto sábado de cada mês, eu e o Kildre estamos sempre trazendo uma percepção mais detalhada sobre esses capítulos que a gente está compartilhando aqui de forma mais resumida no quadro de gestão financeira, e no outro quadro, que é compartilhar saberes, impactar vidas e juntos prosperar, a gente faz um apanhado maior, um detalhamento melhor e traz aplicabilidades reais, práticas dos ensinamentos que a gente passa a ter desses capítulos, tá bom? Assim eu vou finalizando aqui meu quadro de gestão financeira de hoje. Um forte abraço e até breve.